Essa é uma foto, então, acho que também muito emblemática, é a turma, ali está apontado o Jorge jovem, a turma de 1983, quando o Jorge fez o seu fellowship clínico em cardiologia no Brigham and Women's Hospital. E a gente não reconhece aqui, mas pessoas importantíssimas da época. Esse aqui é o Tom Smith, foi o editor durante 15 anos do livro do Brownwood, foi a pessoa responsável por levar adiante o livro do Brownwood por muitos anos. Aqui é o Mark Pfeffer, é um dos ícones da cardiologia e do remodelamento ventricular. Vários colegas, acho que o Tom Lee deve estar aqui em uma das fotos, pessoas que... o Bill Colucci está aqui. Bill Colucci está aqui. Esse aqui é o Kirschenbaum, é um cardiologista clínico ainda muito ativo do Brigham. Então, pessoas muito importantes. E foi nesse ambiente, acho que o Jorge plantou e sedimentou, e pela sua competência, a entrada dele nessa turma foi, na verdade, não foi um lance de sorte. Acho que sorte, às vezes, faz parte do processo, né? Houve uma vaga que surgiu enquanto ele estava em Boston, um fellow desistiu de realizar o treinamento em Boston e ofereceram para ele, porque ele estava lá desempenhando muito bem junto com o Bill Colucci, e ele foi convidado, então, não participou de todo o processo seletivo, do matching deles, que eles têm para todo o sistema americano de residência. Ele foi convidado, plantou uma semente muito, muito sólida, e que, de fato, abriu muitas portas. Eu acho que muitos foram para Boston em algum momento, a Nadine foi, não ficou. Eu e a professora Carisi tivemos a nossa vida modificada profundamente pela época que nós fizemos o nosso treinamento em Boston, e assim como muitos outros dentro do serviço de cardiologia. Então, é um momento, acho que especial, que certamente mudou a trajetória do Jorge e, em consequência, pelo efeito dominó, mudou a trajetória eu diria, do serviço de cardiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, a professora Carisi é uma das, pode passar o próximo, é uma das alunas, foi aluna de iniciação científica, foi residente, foi mestranda e aluna de doutorado, tem 17 artigos em coautoria com o professor Jorge. Atualmente ela é chefe do serviço de cardiologia do serviço de cardiologia do Hospital Moinhos de Vento, né, que o professor Jorge foi o idealizador, e professora do Departamento de Medicina Interna da nossa faculdade. Essa é uma das colaborações, das últimas colaborações do Jorge e da professora Carisi, um artigo de revisão no Heart sobre o impacto da doença arterial coronariana no Brasil. Ela vai falar um pouquinho, então, sobre essa linha de investigação de doença coronariana e qualidade de cuidados dentro da doença cardiovascular. Professora Carisi. Bom dia a todos. Obrigada inicialmente também a Sandra pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um pouco da pesquisa do Jorge nessa área de doença arterial coronariana. Eu fiquei toda manhã participando das apresentações e, em vários momentos, relembrando essa trajetória com o Jorge, e aí eu fiquei preocupado com os alunos de iniciação e de mestrado e doutorado, achando, pô, a vida dela deve ser uma droga, né? Desde o P1, P2 até agora a doença arterial coronariana, mas eu me sinto assim no compromisso de que não foi, e não é, né? Pelo contrário, eu acho que eu disse que eu não ia me emocionar, mas é difícil. Ao longo dos 23 anos, foram vários momentos, né? Várias fases de estudante de graduação, de residente e de colega agora nos últimos anos. E o que eu vou tentar mostrar aqui é uma parte dessa colaboração, especificamente na doença arterial coronariana. Vocês podem ter sentido ao longo da manhã que o Jorge era uma pessoa quase
pluripotente, né? Atuando desde o exercício, insuficiência cardíaca, que eram as duas áreas que ele realmente teve uma maior inserção. Depois entrou junto com o Rui na questão de variabilidade da frequência cardíaca, ele se interessava por assuntos inovadores. E a doença arterial coronariana não era o foco de atenção, pelo menos não num primeiro momento, das pesquisas do Jorge. Opa, realmente o negócio é sensível. Eu passei a manhã toda criticando as pessoas que não sabiam lidar com o negócio. Eu tive a oportunidade, e aqui ainda na época da graduação, de, Jorge, quero trabalhar, quero fazer pesquisa, o que nós podemos fazer? Ele não tinha, naquele momento, era final da década de 80, estava bastante envolvido com as questões do serviço, início do GPPG. Começa a olhar, tinha alguns alunos olhando pacientes com infarto que chegavam na instituição e me propus a avaliar uma série, um estudo extremamente simples, isso aqui, final da década de 80, todos os pacientes que chegaram no Hospital de Clínicas com infarto agudo do miocárdio, como estava sendo o atendimento dos pacientes na nossa instituição. E, para surpresa nossa e do Jorge, naquele momento, né, na análise desses dados, mostrei que 20% dos pacientes com infarto morriam na nossa instituição. E ele ficou surpreso e o jeito Jorge de ser extremamente indignado. Como 20%, se é uma mortalidade altíssima, né? Mas publicamos, apresentamos esse trabalho. Na época, a Karen estava começando a proposta de fazer a contratada da UTI. O mestrado, ela não sabia exatamente ainda qual seria o projeto dela, e foi aí que eu comecei a trabalhar mais de próximo com o Jorge. Fiz residência, fui para fora, vocês viram, entrei na área do P1, P2, P3, junto com o Rui, e realmente a área de doença arterial coronariana seguiu em outros aspectos com o Jorge, embora nós não tivéssemos trabalhado junto. Esse trabalho oportunizou uma interação com um colega, que vocês vão ter oportunidade amanhã de ouvir uma apresentação, com o Tom Lee. O Tom Lee, professor da faculdade de Harvard, também estava olhando indicadores de qualidade de pacientes com infarto agudo do miocárdio. Primeira interação começou nesse momento, aqueles dados lá, de como aluna de iniciação, eu tive a oportunidade de coletar, nós colocamos numa publicação, numa comparação com 5 países, qual era a mortalidade dos pacientes atendidos com infarto agudo do miocárdio. E não foi surpresa, a nossa mortalidade foi uma das maiores. Mas, nesse momento, o Jorge lançou a ideia de que nós precisávamos, dentro do grupo, e ele tinha essa visão estratégica, e talvez isso seja muito importante de colocar aqui, de que as pessoas deveriam ocupar espaços, o grupo deveria se capacitar e se habilitar em diferentes áreas do conhecimento, diferentes áreas, não só da pesquisa, mas do ponto de vista da assistência. Ele identificava no Tom Lee a pessoa que poderia alavancar um pouco o atendimento de pacientes que chegavam na emergência com dor torácica, suspeita de infarto. O Tom Lee, hoje, ele é o CEO de um grande grupo de instituições nos Estados Unidos, mas naquela época ele já se preocupava muito com questões de qualidade de atendimento e rotinas e clinical pathways, que nem eles chamavam, e ele tinha uma inserção também em aspectos relacionados à área de economia e estudos de custo-efetividade. E foi aí que eu fiquei parte da minha formação, né, com a interação com esse grupo. Variabilidade na prática médica, ou tudo que se faz no dia a dia para os nossos pacientes, não era o foco de pesquisa do Jorge, mas era algo que mobilizava bastante ele no dia a dia, no atendimento com os pacientes. Todos já devem ter ouvido falar, ele era um excelente clínico, ele se preocupava muito com o atendimento dos pacientes e com o que nós fazíamos no dia a dia, desde a questão do residente, seus colegas, né, e os alunos de graduação. E ele colocava, isso aqui foi um slide que nós acabamos fazendo juntos, de que preocupava ele que o paciente que era atendido no Brasil, dependendo do lugar ou do hospital que ele era atendido, da hora do dia ou o tipo de médico que atendia, ele recebia um atendimento completamente diferente. Nós sabemos, e aí vem vários estudos mostrando que a não adesão às diretrizes, às orientações, estão relacionados com uma maior mortalidade. Esse é um estudo até mais recente do JAMA, de 2006, mostrando que para cada 10% que nós temos de adesão às diretrizes, nós conseguimos reduzir talvez em 10% a mortalidade
de pacientes que chegam com algumas condições, especificamente nesse estudo era de infarto. Outros estudos mostrando como é importante reduzir a distância entre a medicina baseada em evidência e a prática. Isso aqui é do JAMA de 2002, também como nós temos que melhorar o uso de aspirina, beta-bloqueador e medidas de LDL. E o Jorge, ao longo dos anos, especialmente nessa área de doença arterial coronariana, ele chamava atenção para aqueles dados de que década de 90, final de 92, 94, nós tínhamos alguns dados, algumas publicações mostrando que a mortalidade dos pacientes que eram atendidos na nossa instituição com infarto era muito alta, uma mortalidade acima do que era publicado nos ensaios clínicos, em torno de 15%, em alguns anos chegando a 20%. E ele, essa foto é uma foto que ele tirou, mostrou como era desafiador tentar mudar esse cenário frente a questões do sistema de saúde que às vezes fogem ao controle. Isso aqui é uma foto da emergência do hospital na década de 90. Nós achávamos, naquela época, que aquilo ali era muito cheio, né? E era cheio. Hoje está pior, então talvez a mensagem é pode piorar, né? Mas era realmente quase né, inadmissível pensar que nós pudéssemos propor para a administração para construir uma unidade de dor torácica dentro desse cenário. E aqui, chamando a atenção de que a emergência sempre tinha esse cartaz, a emergência lotada, não se aproxime, né? Porque não temos condições de atender. Mas o desafio persistia, nós tínhamos todas as evidências na literatura de que era possível melhorar aqueles indicadores, aquela taxa de mortalidade do paciente que chegava com infarto agudo do miocárdio. E aqui vocês vão reconhecer vários dos colaboradores, todos aqui alunos na época de iniciação científica, onde nós tivemos a oportunidade realmente de acompanhar pacientes que chegavam com dor torácica na nossa emergência num período de quase 2, 3 anos e avaliar como eles eram tratados, o que acontecia com esses pacientes e com foco de o que era possível melhorar nesses pacientes. Foram mais de 1.000 pacientes avaliados com dor torácica, a minoria com infarto propriamente dito, muitos com angina instável, mas com outros diagnósticos. Ao longo desse período, ele me instigava bastante, não só do ponto de vista de pesquisa, mas do ponto de vista assistencial. O que tu aprendeu lá fora que nós não podemos, de repente, implementar aqui? Né? E os protocolos, eles foram um produto desse aprendizado. Ele dizia, vamos lá, vamos colocar os protocolos, nós temos que melhorar esses indicadores. E foi isso que foi feito ao longo desse período de anos aqui, melhora da assistência aos pacientes que chegavam com dor torácica, uma supervisão maior, um acompanhamento maior, a busca de melhores indicadores, de práticas que realmente tinham uma comprovação de que poderiam ter um maior benefício para o paciente. Mais AS, beta-bloqueador, anticoagulantes nesses pacientes. Ao longo desse período também nós fomos mais agressivos, um maior percentual de pacientes sendo submetidos a procedimentos, cateterismo e angioplastia. E esse era o fato que nos deixava com uma certeza de que estávamos indo na direção certa. A mortalidade do atendimento dos pacientes com síndrome coronariana aguda, incluindo o infarto agudo do miocárdio, ela vinha reduzindo drasticamente ao longo desse período. E ele gostava, esse slide é dele, foi ele que montou esse slide, ele gostava de mostrar isso, de que nós tínhamos um período com uma mortalidade no serviço bastante alta por infarto agudo do miocárdio e que através de algumas medidas que não necessariamente envolveram grandes mudanças da dinâmica, né, da estrutura do serviço, nós conseguimos reduzir a mortalidade para o síndrome coronariana aguda. E o que se fez no hospital foi implementar rotinas, protocolos de atendimento nos pacientes na emergência. Esse também é um slide, é que eu fiz uma tradução literal do que ele costumava dizer. Nós, na prática, ou no ensino da medicina, nós temos, às vezes, a preocupação de expor casos complexos, de dizer como é difícil, o caso mais complicado de se fazer o diagnóstico, ele vem para a reunião clínica. O melhor médico, às vezes, é visto aquele que consegue solucionar os casos mais difíceis e mais complexos. E que isso resultava numa variabilidade na prática clínica. E que nós deveríamos, na verdade, começar a olhar para outras profissões e ver quem era o considerado o melhor profissional. O melhor piloto de avião não é aquele que fazia a sua
cabeça o que devia ser diferente. Aquele que seguia exatamente, que segue a rotina, a enfermeira considerada padrão é aquela que segue a rotina e segue o protocolo. E ele sempre chamava atenção que nós, às vezes nós não tínhamos regras, e isso estava relacionado e diretamente relacionado a um desempenho pior do dia a dia. Então, a contribuição muito dessa pesquisa, eu diria que não teve um impacto internacional como muitas outras que ele teve, mas teve um impacto local, e ele conseguia trazer isso para o dia a dia, mostrar como é possível, com dados nossos, mudar a nossa realidade. Quando eu voltei de Boston, estavam surgindo os novos marcadores de lesão miocárdica, as troponinas, e no SUS nem pensar pagar troponina. Era muito caro, muito mais caro que CK, CKMB, nenhuma instituição fazia. E dizia, mas Jorge, nós temos que tentar colocar, é melhor, toda a evidência nessa linha. Bom, mas nós temos que provar, então, que é melhor. Nós temos que fazer para poder seguir nessa ótica. E dentro daquela corte de pacientes, nós continuamos o acompanhamento, mais 700 pacientes avaliados, medindo todos os marcadores, com as dificuldades de fazer pesquisa em larga escala, numa emergência como a nossa, bastante cheia, mas chamando a atenção que se nós usássemos troponina, nós conseguiríamos identificar pacientes de maior risco de desenvolver eventos cardíacos, de ir ao óbito ou, e aqui não teve diferença, de revascularização. Nós chamando a atenção que era possível, com a adição da troponina, caracterizar um grupo de maior risco. Naquela época, final de 2002, final de 2003, uma confirmação de dados da literatura, toda a literatura internacional nessa linha de que esses novos marcadores eram melhores. Ali em todos os pacientes, desculpa, e se nós olhássemos pacientes que não tiveram diagnóstico de infarto na emergência, realmente nós conseguíamos identificar em termos de risco uma população de uma maneira discriminatória melhor do que só o uso dos marcadores que nós tínhamos naquela época. A partir daí, publicamos essas informações, qual seria o impacto de se adicionar a troponina no nosso dia a dia e redefinir os pacientes como tendo infarto agudo do miocárdio ou não tendo. E aqui os mesmos dados, né, mostrando que a adição da troponina com o critério de redefinido era melhor do que só o critério convencional. E um ponto que talvez tenha sido crucial para incorporar esse novo método na nossa emergência foi nós conseguirmos demonstrar que se nós incorporássemos a troponina, nós eventualmente íamos ter um maior desembolso ou ressarcimento, porque o diagnóstico ia mudar. Nós não íamos ter mais o diagnóstico de infarto, de angina, nós íamos ter o diagnóstico de infarto. Então, isso aumentaria o retorno financeiro e o paciente eventualmente iria mais a procedimento, e que do ponto de vista financeiro para a instituição não seria uma perda incorporar a troponina. A partir de 2013, eu diria provavelmente um dos primeiros hospitais públicos do Brasil que começou a usar a troponina, pagando do bolso, né, porque o SUS recém agora que está começando a ressarcir esse exame, ela foi adotada na nossa emergência. Então, uma prática bem do dia a dia. Na área de doença arterial coronariana, seguindo também outros ensaios clínicos, o Jorge participou de boards, participou da execução, participou do arrolamento de vários ensaios clínicos randomizados. Aqui alguns, ontem eu tentei ligar para a Nadine, foram muito mais, né, ao longo desse período. E eu acho que o grande mérito foi, ele foi um dos idealizadores, junto com a Nadine, a Eneida estava junto na época, da criação do grupo de pesquisa de ensaios clínicos ou da estrutura de ensaios clínicos dentro do serviço da cardiologia. Para quem não sabe, muitos dos serviços, eles participam desses estudos, mas na cardio nós tivemos, e aí a originalidade do Jorge, de fazer com que esses estudos tenham a finalidade de reverter recursos para a execução das pesquisas acadêmicas, para a execução das pesquisas clínicas. E isso permanece até hoje. Ele não só fazia os estudos avaliando novas drogas num contexto dos grandes ensaios clínicos, mas ele sempre procurava trazer parte dessa trajetória, ou parte dessas linhas de pesquisa para a nossa inserção no mestrado ou na pós-graduação. E aqui é um exemplo desses estudos,
foi a tese de mestrado da doutora Letícia Ribeiro, na época ela estava finalizando a residência em cardiologia, onde nós procuramos avaliar o efeito de uma nova medicação, que era trimetazidina, em pacientes com diabetes, num ensaio clínico randomizado. Essa medicação é uma medicação relativamente nova, ela não tinha a proposta de mudar pressão e frequência cardíaca, né? Ela tem um mecanismo de ação diferente, relacionado muito mais com o metabolismo que ela muda dentro da célula miocárdica. Alguns estudos prévios mostravam que o uso dessa medicação em pacientes com angina estável melhorava os episódios de angina, e aqui tinham vários estudos, todos estudos pequenos, mas sugerindo um benefício. E nós nos propusemos, e ele junto idealizou um ensaio clínico randomizado em pacientes com diabetes, com angina estável, classe 2 e 3, que já estivessem em uso de 2 medicações antianginosas. Foi um estudo cruzado, ensaio clínico duplo cego cruzado, tratamento convencional mais placebo ou mais trimetazidina, e o acompanhamento depois de 6 meses em relação à melhora dos sintomas e à presença de isquemia. E nesse estudo de curto prazo, foram só 6 meses de acompanhamento, mas os pacientes que receberam trimetazidina tiveram menos episódios de angina do que aqueles que receberam só placebo, e ambos em comparação à condição basal. O tempo de isquemia também, avaliado no teste ergométrico, foi melhor com o uso dessa medicação. Jorge sempre era inovador em relação a tentar identificar oportunidades de pesquisa dentro de alguma área que eventualmente tu já tivesse a informação disponível. O que não se sabia, e os mesmos ensaios clínicos maiores? Será que essa medicação ela não alterava a pressão e não alterava a frequência cardíaca, e não seria esse um outro mecanismo para a melhora, né, dos episódios de angina e de isquemia? E aí houve a sugestão e a contribuição dele, vamos colocar mapa em todos os pacientes e Holter em todos os pacientes, e avaliar se eles realmente não vão alterar a pressão e a frequência cardíaca ao longo desse período. E aqui é só a demonstração que a medicação, ao longo do período, eu não botei mas o pretinho aqui é trimetazidina e o outro é placebo, não houve efeito nenhum, né, não foi identificado na pressão ou na frequência cardíaca. Jorge teve a oportunidade, depois de, junto com outros colaboradores dos ensaios clínicos maiores, realizar uma meta-análise com esse ensaio clínico, né, mostrando ou confirmando os achados do nosso estudo aqui menor. Na área de doença arterial coronariana, especificamente, o que eu tinha trabalhado com Jorge, foi muito relacionado a melhorias da nossa prática, a melhorias da assistência do nosso serviço. Como eu comentei, a formação que eu fiz fora também teve esse aspecto de olhar questões econômicas, os estudos de custo-efetividade. No meu retorno, Jorge dizia, eu não sei nada disso, senta aqui e me explica o que é isso, estudos de custo-efetividade. E isso aqui, esse é um slide, para quem lembra, o Jorge sempre usava essa mesma cor, né, nos seus diapositivos, e aí ele começou a dar no Brasil, no curso nacional de medicina baseada em evidência, aulas sobre análise econômica. Ele reconhecia a importância do tema, ele conseguia difundir entre os colegas e realmente defender novas ideias. Ele conseguia passar de uma maneira bastante tranquila as informações e engajar os outros em novos conceitos que até então não eram tão fáceis. Então, ele incentivava bastante, nós temos que avaliar o custo-efetividade, nós temos que olhar isso das nossas tecnologias. O primeiro estudo que nós tivemos a oportunidade de fazer junto, e ele foi o que desafiou olhar qual era a custo-efetividade das medicações antihipertensivas disponíveis na perspectiva do pagador e não só do SUS. E aqui é só um resultado que nós mostramos, depois publicamos e apresentamos no Congresso Mundial de Cardiologia. Um estudo que ele se envolveu bastante e gostava de mencionar foi esse estudo, foi a análise de custo-efetividade dos stents celuídos para intervenções percutâneas no Brasil. Logo que surgiram os stents celuídos com drogas, os stents chamados farmacológicos, 2003, 2004, nós sabíamos que os stents teriam benefício, mas que o custo seria muito alto, especialmente na perspectiva, né, do Brasil. Então, vamos olhar qual é a custo-efetividade dessa nova tecnologia.
Participamos junto da elaboração conceitual de todo esse modelo e mostramos que, em comparação com o stent convencional, os stents eluídos com drogas, eles tinham um benefício, né, pequeno em termos de expectativa de vida, porque eles não são para melhorar a sobrevida, mas eventualmente a reestenose. Mas que o custo desse tipo de estratégia era bastante expressivo, resultando, e aqui para simplificar, uma relação de custo-efetividade bastante desfavorável. Apesar de ser um hemodinamicista, usar a tecnologia, ele defendia que era muito caro realmente o preço que era praticado para se usar stent eluído com drogas. Provavelmente, aqui no hospital, eu acho que nós somos uma das instituições públicas que ainda não usa quase stent eluído com drogas. Não estou fazendo nenhum comentário em relação especificamente a isso, mas para mostrar que a evidência que existia, quer seja ela favorável ou não aos conceitos que ele tinha, ele defendia naquele sentido. O último trabalho que eu tive a oportunidade de fazer junto com o Jorge foi um trabalho de revisão, foi uma abordagem um pouquinho diferente. Nos convidaram para escrever sobre o burden da doença cardiovascular no Brasil, e nós escolhemos falar especificamente sobre a doença arterial coronariana, revisando como estava o manejo da doença arterial coronariana, tanto no paciente agudo quanto no paciente crônico, qual era o nosso desempenho em relação às intervenções, à cirurgia cardíaca, e isso foi publicado no Heart, e foi um prazer naquele momento poder participar com ele e revisar todos esses aspectos. Mas não tem graça falar sobre isso se eu vou convidar vocês para o início da tarde para essa apresentação. E eu gostaria de finalizar dizendo que, como eu comentei no tributo ao Jorge, foi muito mais que um mentor. Ele foi uma pessoa que nos mostrou vários exemplos, o que é possível fazer durante uma trajetória de pesquisador, uma trajetória acadêmica, médica, e nos deixa com uma responsabilidade muito grande de tentar passar para vocês tudo o que ele nos passou e, eventualmente, tentar suprir algumas dessas faltas que ele fará, com certeza. Muito obrigada.